Olá, vocês estão me vendo? Todo mundo me Sim, vendo? Pronto, sim. joia. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas, né? Primeiro, eu gostaria que todo mundo desligasse as câmeras e os microfones para a gente não ter interferência, né, de um ou de outro. E também a gente não dispersar o conteúdo, né? A gente vai no Meet, cada pessoa que vai falando com o microfone ligado, ela vai aparecendo para o outro também, dependendo da configuração que cada um fizer. Então, vamos aí o pessoal desligar as câmeras. Agradeço demais, tá? Isso, só para a gente ter uma melhor experiência. E aí, meu nome é Socorro Macedo. Para quem não me conhece, eu sou diretora e sócia da Alefio. A Alefio é uma empresa de marketing, né, com foco em digital, centrada no cliente, que existe há 13 anos. A gente tem sede no Porto Digital, aqui no Recife. E a gente promove, desde que a Alefio existe, eventos, cursos, palestras, encontros online, né, que foram presenciais e online, que foram intensificados cada vez mais agora diante da pandemia. E com isso a gente está promovendo aqui o webinar, né, o que é que marketing tem a ver com vendas. Isso é puramente Alefio, né, a gente é uma empresa de marketing que não só pensa o marketing como comunicação, mas principalmente como negócio. Então, esse é o grande objetivo da gente. Entre os serviços que a gente tem, que são inúmeros, a gente tem planejamento, estratégia, produção de conteúdo digital, como é que a gente pode envolver o cliente, que é isso que a gente vai conversar hoje, para que ele seja atraído para dentro do nosso negócio, né? A gente faça uma venda diferente, uma venda que é centrada na necessidade desse cliente. Então, esses webinars que a gente está fazendo, né, um por semana, eles são focados em como o mercado, né, a gente ajudar o mercado diante de todo o plano de contingência que a gente fez por conta do Covid. Então, além da gente expor a nossa experiência, que a gente tem aí de 13 anos, né, no mercado, com grandes clientes também, a gente trazer convidados. Então, a gente trouxe Coca-Cola da Rússia, Natura de Nova York, experiências locais, como Shopping Recife, que é cliente também da Alefio, Silvio Meira, que é um grande cientista-chefe, conselheiro do Porto Digital e também do César. E hoje a gente vai conversar exatamente sobre como o marketing pode ajudar em vendas. Então, em resumo, como é que a gente pode fazer uma venda no digital de uma forma mais efetiva, a gente gerando leads que sejam cada vez mais qualificados, e como é que a gente pode juntar todas essas estratégias que a gente faz, e é o que a gente percebe muito enquanto consultoria, né, que a gente dá, essas estratégias que são redes sociais, Google, que muitas vezes estão perdidas dentro da própria empresa, né? Muitas vezes as organizações acham que ao fazer uma publicação nas redes sociais, investir em anúncio no Google, está gerando negócio. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar aqui. Então, diretamente do sul de Santa Catarina, eu queria convidar a Débora Veras. Ela vai se apresentar, mas eu gosto de uma apresentação bem resumida. Ela é a rainha das vendas da Resultados Digitais, que é a principal ferramenta líder no mercado, né, de marketing e gestão de vendas, né, ela é líder aqui no Brasil, e Débora sabe de tudo isso que a gente executa, faz e conversa. A gente tem uma parceria, né, a Alefio é uma empresa parceira da RD Station, a gente utiliza, né, o software e para os nossos clientes e para a gente também, e a gente tem tido aí grandes resultados maravilhosos, e é isso que a gente queria compartilhar hoje aqui com você. Então, para a gente ter só uma questão de organização, quem tiver pergunta, por favor, faça no chat, tá? E que a gente possa colocar lá, eu vou lendo para a Débora ao final, para a gente não interromper a apresentação dela, então fiquem tranquilas em colocar isso no chat, e a gente segue assim, tá bom? Então, qualquer comunicação, vamos fazer pelo chat, para que a gente não precise interromper Débora. Débora, agora é com você, seja bem-vinda,
A gente tem pessoas de vários mercados aqui, super interessadas no seu tema, e é um prazer ter essa sua horinha conosco e compartilhar todo esse seu conhecimento não vou falar décadas, para a gente não estar entregando as idades, mas de tempo com vendas, né? Então, pode compartilhar sua tela, fique à vontade. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Primeiro, eu queria agradecer o convite, Socorro, é um super prazer estar aqui com vocês hoje, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu separei aqui essa uma horinha, então, com muito carinho e preparei um material super legal para a gente conversar aqui hoje. E a minha maior dificuldade quando eu faço o webinar, assim, com muitas pessoas que eu não conheço, é que eu sou curiosa e eu gosto de saber como vocês estão reagindo ao material. Então, eu vou convidar vocês para super interagirem comigo ali pelo chat, me contem o que vocês estão achando, o que vocês estão tendo de insights, e vão colocando as suas perguntas, que a gente separou também um tempinho no final para responder todas elas, tá? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Todos estão vendo a minha tela? Espero que sim. Sim, tudo certo. Ótimo. Estamos vendo. Perfeito. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que o marketing tem a ver com vendas, e isso está diretamente ligado a transformar a internet em uma máquina de vendas para a nossa empresa, tá? Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre mim, né, e sobre a RD. Então, eu trabalho aqui na RD já tem 2 anos. Tem alguém com áudio aberto, gente? Se puder fechar. Deixa eu ver aqui que eu desligo. Ótimo, obrigada. Então, a RD é uma empresa aqui do Sul, né? A gente fica aqui em Florianópolis, nós temos mais de 700 colaboradores, atualmente todos trabalhando em casa, a sede está fechada, tá? Já estamos fechados muito antes de toda o lockdown começar, e tudo tem funcionado muito bem, graças a Deus, nesse momento por aqui, tá? Nós temos três frentes, vamos dizer assim. Então, a primeira é um software de automação de marketing, que é o RD Station Marketing. A gente também tem um software de CRM, que é para organizar a parte de vendas. E também a gente tem a nossa RD University, que inclusive eu deixei um presentinho no final, só para quem ficar até o final, tá? Eu gosto de fazer isso porque sim, eu gosto de segurar vocês aqui comigo, tá? Eu, como a Socorro falou, infelizmente ou felizmente, sim, já são mais de décadas trabalhando em vendas. Eu costumo brincar que eu tenho mais tempo de experiência em vendas do que eu gosto de admitir. Mas eu venho do mercado muito tradicional, eu trabalhei 13 anos no mercado de telecom, tá, gente? Então, eu vim de um mercado bem tradicional mesmo, em que eu fazia cursinhos em que me diziam que venda, a gente não podia vender características de produto, a gente tinha que vender benefícios, enfim. E quando eu entrei na RD há 2 anos atrás, a minha cabeça explodiu, sabe? Eu comecei a ver um mundo que eu não imaginei que em 13 anos de vendas eu não tinha visto aquilo ainda, tá? E sim, e eu queria hoje, o meu principal objetivo hoje é conseguir dividir um pouquinho esse universo com vocês, tá? 2 anos na RD a gente brinca que na RD são dog years, então quando a gente fala de 2 anos, a gente pode facilmente falar de 14. Então é isso. Aí tá meu e-mail, se vocês quiserem deixar qualquer dúvida, quiserem me mandar um e-mail, quiserem continuar esse bate-papo aqui, estou super à disposição. E eu botei minhas redes sociais ali, tanto Instagram quanto LinkedIn, que são as redes que eu mais uso. Vocês também podem me seguir por ali. LinkedIn, com certeza, falando muito mais de marketing e vendas. E no meu Instagram, mais pessoal mesmo, mas eu sei que tem bastante gente que gosta de acompanhar os dois lados, né? Então, sim, também sou uma pessoa física. Vamos lá, então, né? Pensando nesse cenário aí, tudo que a gente tem vivendo, todo esse momento de pandemia, eu queria perguntar para vocês se vocês sabem qual que é o futuro das empresas, qual que é o futuro do mundo, qual que se a gente tivesse uma bola de cristal hoje, como que a gente ia conseguir enxergar esse cenário lá na frente? Vocês têm alguma ideia? Vocês sabem disso? Bem, gente, eu não sei. Se vocês me perguntarem hoje, eu não faço a menor ideia de como que vai ser
o futuro, sabe? Acho que é muito difícil a gente prever, principalmente em meio desse 2020 de caos que a gente está vivendo, e o quanto que a gente tem aprendido, né? Todas as coisas mudam todas as semanas e a gente tem que estar preparado para isso. Eu espero que esse nosso momento aqui ajude vocês a pensar sobre isso também. Tá? Mas olhando assim um pouquinho para o passado, o que eu sei é que tem coisas que não tem mais volta, tá? Tem coisas que a gente chegou até aqui que elas não voltam atrás. Falando de pandemia, a gente pode pensar, por exemplo, em home office, né? Acho que potencialmente, mesmo que as coisas voltem a ser minimamente como era antes, muitas empresas já aderiram ao home office, vão continuar, nem que por maneiras mais não integral, mas em alguns dias da semana, enfim, o home office, ele com certeza veio para ficar. Se a gente falar um pouquinho de vendas, né, quantas empresas se redescobriram e aprenderam a vender 100% online, por telefone, por WhatsApp, quando antes tinham visitas presenciais, isso também não volta, gente. A gente pode até, quando voltar as coisas mais ao normais, voltar a visitar clientes. Mas isso não quer dizer que a gente vai deixar de usar ferramentas como o Meeting, como o Zoom, para continuar nos relacionando com o nosso cliente. E falando aqui de marketing, falando de comunicação, tem outras coisas que não voltam atrás, que é o acesso à informação, né? Cada vez mais as pessoas têm mais informação e estão na internet. Cada vez mais a gente tem mais acesso, mais conteúdo, mais conexões, e isso não volta atrás, né? A forma que a gente tem de ser protagonista nesse momento é nós sermos o veículo da nossa própria comunicação. Isso cada vez mais se torna uma necessidade. Por quê? Porque tudo está na internet, né, gente? Antes a gente ia lá na locadora, alocava filme, agora a gente tem o Netflix, antes a gente tinha um álbum de foto, agora a gente tem o Instagram. Tudo, até os nossos CDs, né, agora eles estão dentro do Spotify. Então, tudo converte, vai continuar convergindo cada vez mais para dentro da internet. E a tua empresa, ela também precisa estar lá dentro, ela precisa ser protagonista da tua história. Tá? A gente vai contar um pouquinho como isso se desenrola daqui para frente e como todo esse movimento se desenrola também em vendas e como uma coisa está completamente ligada à outra. Tá? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês pensarem. Vocês já devem ter ouvido falar da Endeavor, é um dos maiores canais hoje de empreendedorismo, né? Julgo a dizer do Brasil e até das Américas, enfim. Eles são referência em gestão, tem mais de 1.000 visitas mensais no site deles, eles mandam mais de 900 e-mails por mês, um zilhão de quantidades no Facebook, e eles não são necessariamente uma empresa que começou vendendo algum serviço, mas hoje, se você quer saber de empreendedorismo, você com certeza vai cair em algum material da Endeavor. Pensando em pessoa física, TestMade. Se você hoje quer se aventurar na cozinha, se você está procurando uma receita diferente, você com certeza vai cair num material da TestMade. E você vai buscar lá as suas inspirações para se aventurar na cozinha. E a gente ainda consegue pensar nisso em pessoas físicas, como, por exemplo, o Ricardo Amorim. Ele foi um dos primeiros a falar sobre economia aí nas redes. Hoje ele tem mais de 650 mil seguidores no LinkedIn e foi eleito o mais influente no LinkedIn de todo o hemisfério sul. Não é pouca coisa. Se você está buscando informações sobre economia, você com certeza já deve seguir ele. E aí, assim, o que essas empresas têm em comum? O que eles têm em comum, né? Eles aproveitaram e entenderam esse cenário de que o mundo mudou e que antes a gente tinha muito pouca informação e agora a gente é uma fonte de novas informações, né? Se vocês pensarem e olharem o mundo ali há 15, 20, 30 anos atrás, potencialmente, hoje, vocês têm mais informação na palma da mão de vocês, no smartphone de vocês, do que o presidente dos Estados Unidos tinha há 20, 30 anos atrás. Tenho certeza absoluta disso, né? E hoje, então, o mundo convergiu. A gente tem a informação o tempo todo na palma da nossa mão. Isso está 100% ligado ao marketing, ao nosso negócio. Como que era antes da internet, né, gente?
Eu acho que tem algumas propagandas aqui que todos vocês já devem lembrar quando vem na cabeça. Por exemplo, eu lembro muito da propaganda da Caloi, que marcou a minha infância, né? Não esqueça da minha Caloi. Ou você estava sentado lá na televisão domingo e aí você via a propaganda de um carro novo e você até tinha interesse naquele carro, mas sentado no seu sofá domingo, potencialmente você ia esperar até segunda-feira para visitar uma concessionária e você precisava que tivessem ações que ficassem constantemente martelando na sua cabeça para lembrar você que você precisava ir na concessionária. Então, o que acontecia antes? Você olhava um carro na televisão, esse era o papel de vendas, e depois você ia na concessionária. E você, então, tinha o seu contato com vendas a partir do momento em que você precisava entender como que era o carro, entender se ele te atendia. Você precisava, a partir dali, todas as informações, o vendedor era o grande centro ali das tuas atenções, ele que resolvia tirava todas as tuas dúvidas, né? Então, antes era assim. E é por isso que, assim, a gente divulgava muito em TV, em outdoor, porque a gente precisava estar martelando ali com o cliente esse tempo todo para poder lembrar ele de que ele precisava dar os próximos passos que estavam diretamente ligados a falar com um vendedor, né? E isso, né, então, até trazendo de volta aqui, então a gente investiu em mídia, tinha o vendedor guiando todo o processo comercial e isso gerava uma receita. Era assim que acontecia, ponto. Né? Então, hoje, como que acontece, né? Voltando no antes, desculpa, gente. Então, falando aqui um pouquinho do investimento. Então, se você botava TV mídia em TV, você fazia outdoor, ou você faz ainda, ou você faz panfleto, né? O pessoal do segmento imobiliário gosta de fazer bastante aqueles panfletos bonitos, carésimos, que o pessoal fica entregando no sinal. E como você via esse retorno? Você não sabia muito bem o que tinha dado de retorno isso. Tinha aquela pergunta ali que toda vez que você entra em contato com uma empresa, eles querem fazer, como você ficou sabendo da gente? Mas o quanto que aquilo ali você realmente consegue mensurar, né? Porque a pessoa pode responder qualquer coisa, a gente não entende qual foi a jornada que ela fez para chegar até aquele momento de falar com o vendedor. E aí sim a gente fala do momento agora, né? A estratégia das empresas, como se adaptar nesse cenário quando o jogo muda, né? O jogo virou. Agora a gente tem ali toda aquela fonte de informação, de internet, de Instagram, de Twitter, de curtida, e a gente precisa aprender a lidar com tudo isso, porque 60% da nossa decisão de compra, ela já foi tomada muito antes da gente falar com o vendedor. Então a gente começa o nosso processo de venda todo nessa etapa de relacionamento e de guiar o nosso cliente nesse processo. E aí que está o grande jogo da gente ser protagonista, né, gente? A gente precisa começar a influenciar o nosso cliente. O marketing, ele tem um papel de criar essa influência muito antes dele começar a falar com um vendedor. Porque o contato de vendas, ele acontece lá na frente, quando eu já descobri muita coisa. Hoje, quando você vai comprar um carro, domingo, você é influenciado por uma propaganda lá na televisão, e você achou o carro bonito, achou o carro bacana, o que você faz? Você pega o seu telefone, você descobre tudo sobre o carro, você já tem um review das principais fontes ali do YouTube, mostrando para você o que aquele carro tem, quem são os concorrentes, quais são os diferenciais, você já sabe tudo. A hora que você chega lá para falar com o vendedor de carro, potencialmente você sabe mais do carro até do que ele, né? Você vai lá para fazer um test drive, para negociar preço, para saber custo-benefício, mas você já está com muito da sua decisão já tomada. E isso, gente, eu gosto até, eu uso também muito um paralelo aqui com o ir ao dentista. Antigamente, dentista, médico, enfim. Mas antes a gente, por exemplo, estava com dor de dente. O que a gente fazia? Ia lá, marcava um horário no dentista, que já conhecia a família há muito tempo, já era o dentista do seu pai, do seu avô, e você ia lá, marcava, chegava lá, ele dizia que tinha que arrancar o dente, você dizia tudo bem, arrancava o dente, ia embora e estava resolvido o problema. Agora, como que é? Estou com dor de dente, eu vou para o Google, pesquiso tudo sobre dor de dente, eu descubro quantos dentes eu tenho na boca, quais são os potenciais problemas que eu tenho com o meu dente, né? Aí eu acho que potencialmente eu posso estar com algum problema de canal, eu pesquiso quem são os dentistas referências de tratamento de canal na minha região, e aí eu vou ver se ele vai atender pelo meu plano de saúde, o meu plano odontológico, e aí sim eu vou pegar o telefone
e vou ligar e vou agendar uma consulta. Então, veja como é diferente o processo e o quanto a gente precisa repensar essa nossa forma de se relacionar e de ser relevante para o nosso público, tá? Muito antes dele entrar em contato com a gente, né? E a sua empresa, ela ser referência na web, isso requer que você tenha uma audiência cada vez maior, né? Quando você consegue entender essa cadeia, essa jornada do teu cliente, quando você entende o processo que ele precisa, as coisas que ele precisa aprender antes de falar com o teu vendedor, acaba que você consegue ter uma audiência muito maior, pessoas que, assim como você está me escutando, vão estar escutando você a falar sobre o seu produto e os problemas que você resolve, e aí cada vez mais você consegue ter uma aquisição de cliente com previsibilidade, com escalabilidade e com lucro. Foi assim que a RD começou há 9 anos atrás, como uma empresa que só fazia blog, que só contava um pouquinho sobre marketing digital, e hoje é uma empresa que tem mais de 16 mil clientes aqui no Brasil e é referência, é pioneira de marketing digital aqui no Brasil. Se você já pesquisou sobre marketing digital, eu tenho certeza que você já caiu em algum material nosso e você é potencialmente um dos muitos milhões de leads que a gente tem na nossa base, tá? E aí eu trouxe hoje aqui um dos nossos cases de sucesso, que é o case da Casa Mineira, tá? Então, a Casa Mineira é uma imobiliária, esse case está publicado lá dentro do nosso site. Se vocês quiserem acessar depois para ter mais informações, fiquem à vontade, tem vários outros cases lá também. E aí eu vim contar para vocês como que a Casa Mineira, né, como que usar a Casa Mineira como exemplo para a gente contar na prática como funciona esse processo de relacionamento, tá? A Casa Mineira, ela é uma imobiliária de Belo Horizonte, e ela entendeu que o cliente dela tinha ali um processo todo para chegar no momento de comprar um imóvel. E aí ela quis entender um pouco melhor esse processo e entender como que ela poderia influenciar um cliente para que efetivamente conseguisse chegar nesse momento de venda. E aí eles optaram por uma estratégia de inbound marketing. Né? Esse foi o cenário que eles optaram. E na prática, o que é isso? Né? O que é inbound marketing? O que é esse processo? É você levar cada vez mais pessoas, clientes, oportunidades para o seu mercado, para o seu negócio, para o seu site, no caso, e você ser protagonista dessa jornada que ele vai criar até ele precisar efetivamente do seu produto. Tá? E para isso a gente tem algumas etapas e a gente constrói um funil de relacionamento. Veja, gente, que vocês vão falar com muita gente ou vão se relacionar de maneira automática com muita gente para conseguir fechar um negócio. Esse nosso bate-papo aqui hoje, ele poderia soar para vocês, por exemplo, como um discurso de venda. Mas na prática eu sei que muitos de vocês não vão efetivamente fechar o negócio comigo hoje, ou talvez nem no mês que vem, mas eu entendo que se eu conseguir me relacionar com vocês de uma maneira que faça muito sentido, que eu consiga entender exatamente o cenário de vocês e que eu consiga ajudar vocês, principalmente, ser referência, no sentido de realmente ajudar vocês a conseguirem construir mais vendas, eu sei que potencialmente a gente vai continuar conversando e se relacionando e talvez fechar negócio, ou talvez não, e está tudo bem também, tá? Mas esse é o processo de compra hoje. Então, vamos lá, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa ter um círculo girando para que a gente tenha uma receita previsível. Então, o marketing fazendo ações de atrair cada vez mais gente, transformando isso em leads qualificados, então potenciais compradores para o nosso serviço, tá? Que na prática se transformem em vendas e esse círculo sempre se mantenha girando. Para isso, a primeira etapa, atrair mais visitantes, atrair mais pessoas para o nosso site. Como que isso acontece na prática e como que a Casa Mineira fez essa jornada? Né? Eles entenderam quais eram as perguntas que as pessoas tinham num primeiro momento, na hora que elas iam buscar um imóvel. Então, veja, se eu não sei quantos de vocês estão buscando imóvel, mas imagino que não muitos, né? Mas imagina que na prática você não vai já saber quanto que você quer pagar, o tamanho do imóvel e tudo. Você, no início de uma jornada, talvez tenha um bebê a caminho e você talvez precise de um apartamento maior, você não sabe ainda. Você talvez esteja pensando em se mudar para um bairro mais longe dessa sogra, brincadeira.
Ou talvez você esteja pensando em se mudar de cidade, ou receber uma proposta de emprego e está pensando que talvez possa ir para uma outra região. E aí você começa a pesquisar e a estudar sobre esse momento. Então, a Casa Mineira aqui, ela fez, por exemplo, um material de 6 razões pelas quais você precisa morar no bairro Anchieta, que é um bairro lá de BH, né? Ou ainda pensando num público que poderia estar querendo comprar para investimento, eles fizeram algumas jornadas como economizou, mas ainda não é suficiente, saiba se vale a pena alugar ou financiar o imóvel, ou se vale a pena você ter um imóvel para financiamento, para como fonte de renda, para guardar seu negócio, ou se é melhor deixar na poupança, ou fazer comprar ações na bolsa, enfim, tudo isso também são potenciais dúvidas que você tem na hora que você está buscando um imóvel. E aí, para isso, eles fizeram um blog dentro do site deles que reunia todas essas informações, tá? Então, o que potencialmente as pessoas estão procurando? Como morar em Moema? Onde eu devo morar em Porto Alegre? Em São Paulo, desculpa. Qual que é os bairros, um guia de bairros, ou ainda se eu estou vendendo o meu imóvel, como que eu avalio um apartamento, quais os passos a passos que eu preciso para vender o meu imóvel? Então, é isso que as pessoas estão procurando, as pessoas não estão procurando apartamento de 2 quartos no bairro Moema, elas não estão nesse momento ainda, né? E aqui é um erro que eu vejo algumas empresas cometerem, é que o processo, esse processo de atração, ele acaba sendo muito binário. E é isso até que eu quero falar agora na próxima etapa, que é a etapa de conversão, tá? Que etapa é essa? É a parte que a gente começa a convidar as pessoas para ter um relacionamento com a gente. A gente começa ali a engajar essa pessoa a ponto que ela queira deixar o contato dela conosco. Como assim, Débora? Quando eu falei ali de questão binária, eu vejo muito site que é assim, você entra no site da empresa e é meio assim, quero comprar sim, não quero comprar, vai embora. Isso aqui é mais ou menos, gente, como um namoro, tá? É mais ou menos assim. Imagina que você conhece uma pessoa, ela é super atraente, e aí você chega, ela te interessou, te chamou a atenção, tinha um sorriso bonito, e você chega para a pessoa e diz assim, oi, tudo bem, quer casar comigo? A chance dessa pessoa dizer que sim é bastante baixa, né? Mas é a mesma coisa que acontece quando a pessoa entra no seu site e tem um banner desse tamanho com uma oferta, com um desconto, com uma promoção. Você só está mostrando para ela que ou ela compra, ou ela adere àquela promoção, ou ela vai embora. E não, gente, a gente tem um processo aí, como a gente viu no caminho, né? Então, quem sabe, ao invés de oferecer para ela alguma coisa para vender, a gente pode só oferecer chamar ela para tomar um café, chamar ela para tomar um drink, né? A gente pode só dizer, olha, você está pesquisando sobre bairros para morar em São Paulo? Eu tenho aqui um guia com todos os bairros que você pode estar morando em São Paulo, né? E assim, gente, hoje o mercado, só 3% das pessoas estão comprando agora. Se você pedir alguém em casamento, só 3% das pessoas vão dizer que sim. E 7% das pessoas vão pensar. Mas as outras 90%, elas não querem falar contigo. Porque elas não estão nesse momento ainda. Então, é isso, gente, que a gente precisa, através dessas estratégias, através da internet, que a gente precisa usar as redes a nosso favor, para que a gente consegue criar esse relacionamento ali e envolvendo esses 90% até que eles cheguem lá no topo da nossa pirâmide. Tá, gente? Como que a gente faz isso? A gente cria algumas ofertas com landing pages, com promoção, para que a gente possa captar essa pessoa. Então, por exemplo, lá o que eu falei, um checklist dos bairros de São Paulo, né, para que a pessoa possa conhecer melhor, porque talvez ela está precisando se mudar de cidade, ela ainda não conhece São Paulo. Ou no caso aqui, eu como RD faria e fiz, né, e tem vários e-books publicados, né, como sair da crise, entenda como que as empresas estão se portando para conseguir sair da crise. E aí, gente, você foi exatamente o que vocês fizeram aqui hoje. Eu tenho certeza que todos vocês deixaram o e-mail de vocês para estar aqui comigo nesse webinar hoje, certo? Então, é exatamente isso, gente. A gente precisa começar esse namoro, começar esse relacionamento e começar a conversar sobre os problemas, potenciais problemas que as pessoas e empresas têm e que a gente consegue resolver, tá? Então, aqui, a Casa Mineira, no exemplo dela, ela fez um dicionário de termos imobiliários, porque ela viu que muitas pessoas tinham dificuldades ali para entender o que o corretor estava falando.
Eles também fizeram, como a gente, webinars, né, para o mercado imobiliário, e ainda manuais para ajudar a vender o imóvel. Então, veja que eles pensaram num fluxo completo. Tanto pessoas ali que estavam querendo comprar, pessoas que estavam entendendo ali se podiam vender, e pessoas que queriam também usar o imóvel como um investimento, tá? A partir daí, a gente captou esse contato, a gente tem esse e-mail, mas ainda não está na hora de vender, gente. A gente não chegou lá ainda. A gente está numa parte de se relacionar. É a parte da gente que a gente começa a engatar o nosso namoro, que a gente começa efetivamente a convidar para ir para o cinema, a ir para um terceiro, quarto encontro, né? Antes de efetivamente a gente pedir em noivado. Então, ainda tem uma etapa ali que a pessoa precisa concluir para chegar lá. Tá? E o que é essa parte de relacionamento? Para mim é exatamente talvez a parte mais importante aqui dessa nossa conversa, que é a parte em que a gente vai guiar essa pessoa nessa jornada, tá? Então a gente vai indicando para ela o que ela precisa conhecer até ela chegar no ponto de comprar o nosso produto, né? Entrando então ali na parte da casa mineira, né? O que uma pessoa precisa saber para comprar um apartamento? Ela precisa planejar um financiamento, e por isso ela precisa conhecer as opções. Ela precisa negociar com a empreiteira, talvez, e para isso ela tem que saber o que tem que diagnosticar dentro de uma obra. Ela precisa comparar com outras opções de investimento, se for essa a jornada dela, e para isso ela precisa saber mais sobre a localização. Tá? Então, para tudo que a gente precisa responder, a gente tem algumas respostas que a gente pode ajudar e pode guiar esse lead, tá? Se a gente estivesse voltando no exemplo do carro, então, para dar outro exemplo, se eu fosse comprar um carro, eu ia querer saber, por exemplo, quais são as diferenças entre os concorrentes da categoria XYZ, quais são as diferenças de mídia, por exemplo, que a montadora me oferece, e o que elas têm em comum, qual que vai conectar melhor com o meu telefone. Para mim, essas são informações que são relevantes. Para você, potencialmente, talvez seja o motor do carro, ou talvez seja o conforto, ou se cabe a cadeirinha do seu bebê no banco de trás. Mas essas são as coisas que você precisa aprender e que potencialmente você vai ver isso antes de falar com o seu vendedor, tá? E assim, essa é uma pergunta que eu recebo muito, conversei sobre isso com a Socorro ontem ainda, né? E por que o e-mail? Por que a gente acredita que o e-mail é importante nessa jornada de relacionamento? Porque você ainda não pediu a pessoa em noivado, você ainda não está engatado com ela, você ainda não está no processo de venda, ela ainda não está falando com o seu vendedor, e você simplesmente mandar um WhatsApp para ela, ou mandar uma mensagem, ou fazer uma ligação, ainda é muito agressivo. Ela ainda não sabe se ela quer falar com você. Né? Ela ainda não abriu esse canal. Você ainda está nesse processo de namoro. E o e-mail é a forma com que a pessoa escolhe quando ela quer abrir, a hora que ela quer abrir, o momento que ela quer pensar sobre isso. Então, é muito importante que a gente dê essa liberdade para o nosso lead, para que a gente não seja chato, para que a gente não vire spam. A gente tem uma máxima aqui na RD que a gente fala que tem que fazer amor, não faça spam, né? Então, a gente precisa levar um e-mail que realmente ajude esse cliente, que seja relevante. Quando você sai de férias, eu tenho certeza que você não olha o WhatsApp que você recebe, mas quando você volta para frente do seu computador, a primeira coisa que a gente faz é olhar todos os nossos e-mails e botar a casa em ordem. É isso. Você escolhe a hora que você quer e como você quer ver isso. Né? Então, na hora que eu vou comprar um apartamento, eu quero receber um e-mail sobre como vai ser meu planejamento financeiro, como eu faço para comparar com outros investimentos, eu quero conhecer melhor a localização, diagnosticar a obra, opções de financiamento, e aí sim, eu vou falar com a vendedora. É nessa hora que outros canais entram aqui para a gente conversar. Pausa para água e bora. E assim, gente, dentro do... Oi. Oi, já que teve a pausa aí, tem alguma pessoa que pediu para tu apertar em ocultar aí embaixo, porque fica em cima, aparece pra gente também, onde tem pronto, joia, ótimo. Obrigadão. Obrigada, gente. E então a gente vê aqui um pouquinho, né, voltando ali no assunto do e-mail, né, o que seria se a gente, dentro dessa jornada do e-mail, até vou voltar ali para a gente fazer
o paradoxo certinho. Então, dentro dessa jornada ali de relacionamento, dessa jornada que a pessoa precisa fazer para planejar o financeiro, comparar com a investimento, conhecer a localização, né? Então, ela vai ter o e-mail. E se a gente tiver ainda em cima disso uma automação de marketing, algo que nos permita que fazer tudo isso de uma maneira automática, é melhor ainda, porque a gente consegue escalar e personalizar isso de uma maneira que faça muito mais sentido para o nosso cliente. Então, chegar no cliente certo, no momento certo, com o conteúdo ideal, tá? Eu gosto de trazer aqui essa tela do Airbnb, que aí é para explicar um pouquinho essa coisa da automação. Eu não sei se vocês já usaram o Airbnb, mas quando você vai lá, ele pergunta ali, ele tem uma automação, né? Então, qual que é o destino dos teus sonhos? Ah, eu quero ir para a Europa, para a Ásia, para a América do Norte. E aí, ele, a partir disso, vai te guiando, né? Se você quer ir para Europa, então, e você quer um destino que tenha praia, por exemplo, ele vai automaticamente te guiar que você pertence à Espanha, né? Ele guia já que o destino e ele te ajuda nesse processo de entender qual que é o destino ideal. Você entende como essa automação funciona? E ela fala com você do momento certo, do jeito certo, porque você dá os inputs e ela te responde com o que realmente faz sentido? É mais ou menos isso que a gente está propondo aqui. Só que ainda com gatilhos para entender melhor o que exatamente esse cliente está, em que momento exatamente a gente está nesse nosso relacionamento com ele. Então, a gente entende se depois daquele primeiro material que ele baixou, será que ele baixou outro material? Será que ele visitou a minha página? Quantas vezes será que ele fez isso? Será que depois que ele visitou meu site, ele falou com o meu vendedor? Né? Será que ele fechou o negócio? Vocês já pensaram se vocês conseguissem ter toda essa visão de todo o processo do cliente? É mais ou menos isso que a gente consegue fazer e que a gente está propondo aqui. Que a gente organize todas essas ações de uma maneira que seja muito mais fácil, que seja muito marcante ali com o que você precisa e efetivamente a gente consiga ter essa jornada aqui de cabo a rabo e saber cada um desses gatilhos, entender o nosso cliente. E aí, se a gente entende de onde que ele veio, a gente consegue fazer o quê? Vender para ele. A gente consegue entender porque a gente se relacionou com ele de uma maneira que ele engajou com a gente de tal maneira que a gente esse processo de venda ele vai ser muito mais fácil, né? Ele vai ser um processo que o cliente já vem maduro do marketing. E é aí que a gente faz essa graciosa passagem entre o marketing e vendas. Então, a gente guiou o cliente em todo esse processo de venda e a gente chega na hora de vender, tá? E aqui é importante, gente, destacar que nem todos os clientes são iguais, nem todos os leads vão ser iguais, nem todo mundo vai fazer essa jornada de uma maneira graciosa e do início ao fim, né? As pessoas têm problemas diferentes e elas aprendem de maneiras diferentes. E também elas têm perfis diferentes. Eu imagino que dentro da empresa de vocês, vocês consigam ter ali clientes do segmento, com perfil A, B, C, D, que são melhores ou não tão ideais para o seu produto ou para o teu serviço, né? E tem também a questão do potencial de compra. Então, o quanto esse cliente faz sentido ou não o meu time comercial entrar em contato com ele, porque isso significa em uma venda mais sadia ou não, tá? Então, tem alguns pontos aqui que a gente valida, tá? Para entender se esse lead ele é qualificado ou se ele não é qualificado. Ele é mais qualificado ao ponto que ele está interagindo mais comigo, mas isso também está diretamente proporcional ao perfil ideal dele comigo. Então, se o perfil dele é muito bom, talvez num primeiro momento ele já esteja qualificado. Se o perfil dele é bom ou ok, ele precisa de mais tempo aqui para conseguir chegar na hora de realmente fazer essa passagem de vendas. E por isso é legal a gente ter formas de fazer essa pontuação de uma maneira automática. A gente conseguir saber, então, se o meu lead, que tem um perfilzão maravilhoso, o meu perfil A, quantos interesses ele teve no meu material, e aí eu faço essa passagem para vendas, né? Então, aqui eu posso olhar milhões de itens, 100% aqui, a gente precisa adequar isso ao nosso cenário, né? Então, quando a gente pensar nisso aqui, a gente sempre tem que pensar na nossa empresa, mas aqui, falando de novo no exemplo da imobiliária, a gente olharia potencialmente o local
a renda e a ocupação para medir esse perfil. Dando um exemplo aqui, mas poderia ser outros níveis que façam mais sentido para você. E em contrapartida, a interação seria onde ele interagiu e quantas vezes. Então, por exemplo, eu consegui saber quantos e-mails meus ele abriu, quantas páginas do meu site ele visitou, tá? E aí a gente tem esse cenário aqui de entrega para o comercial. Aqui que a gente fala que é a grande passagem e o acordo entre marketing e vendas. Então, se ele possui um perfil A e ele tem um interesse de 50 pontos, show, eu posso passar para vendas. Se o perfil é B, é ok, ele precisa ter mais pontos para passar para vendas. Se o perfil não é tão bom, ele tem que interagir muito para fazer sentido a gente passar para vendas. Entende como isso tá ali, como a gente vai construindo esse cenário e isso vai fazendo sentido para a gente chegar na parte comercial, né? E aí, ainda depois de tudo isso, a gente consegue olhar para trás e ver o que deu certo e o que não deu. Né? Então, analisar todas essas ações, tudo isso que a gente criou, faz muito sentido para a gente poder ter dados e objetivos, principalmente no momento de pandemia, gente, que, assim, cada dia a gente tem que mudar de decisão, a gente não pode estar na inércia, né? A inércia, ela nos mata, então, às vezes, quando a gente entra em um processo de pânico, ou de medo, enfim, a gente tende a paralisar, e essa paralisia pode ser um problema para a nossa empresa, tá? E quando a gente tem dados, a gente passa a ter segurança e sai desse estado de medo, porque a gente consegue tomar a decisão. Então, a gente consegue efetivamente avançar aqui na nossa jornada. Tá bom? Então, para isso também até trouxe aqui essa telinha do RD, que tem aqui alguns dados avançados de marketing BI, mas o que eu queria mesmo convidar vocês é dar um seguinte passo na jornada de vocês. Vocês já deram uma primeira jornada, que é um primeiro passo, que é estar aqui hoje com a gente falando sobre isso, tá? E é importante sim que vocês estudem cada vez mais e que vocês entendam o que faça sentido para a empresa de vocês, mas eu tenho certeza que esse aqui é um caminho que é importante da gente navegar, tá? Então, estou chegando no final aí, não sei se vocês têm dúvidas, se tem alguma pergunta para mim aí. Oi, Débora, tem sim. Deixa eu dar uma lida aqui. A Rosário está perguntando, né? Diante da pandemia, qual a recomendação sobre a abordagem de vendas, já que a lógica mudou completamente, né? Numa situação, né, aí de vendas diretamente pelo digital, porque a gente não podia sair, mas também porque o comportamento do cliente mudou. Então, de toda forma, essa venda já vinha sendo mudada, né? E quando deve entrar em contato com o cliente? Quando é que vendas deve entrar em contato? Acho que talvez a pergunta fosse como ele deve entrar em contato com esse cliente, né? Tá. Quando então, entra na ferramenta. Primeira etapa da pergunta ali, como que é esse processo em tempo de pandemia? Lembra que eu falei lá no início que eu vim do mercado tradicional e que eu escutava muito que a gente não podia vender característica, que tinha que vender benefício? Bem, o que eu aprendi nesses meus 2 anos de RD é que a gente precisa sempre vender para o nosso cliente a solução de um problema que ele tem. As pessoas só compram porque isso vai realmente solucionar algum problema. Vender para mim é solucionar problema. Eu me considero uma solucionadora de problemas o tempo todo. E o fato é que, com crise ou sem crise, as pessoas continuam tendo problemas. Só que os problemas mudaram. Os problemas são outros. E isso está diretamente ligado a vendas, né? Então, quando você vai ir prospectar um cliente, quando você vai fazer esse primeiro contato, você precisa, primeiro, sim, ter empatia com o momento, e sim, é importante você entender o cenário da empresa antes, e aí com isso você entende que se ele trilhou essa jornada de marketing com você, se ele chegou até você, é porque ele entendeu que ele tem um problema. E aí você olha para trás pelo caminho que ele percorreu e acaba você tendo até diversos gatilhos para entrar em contato com esse cliente. Se fosse no caso, por exemplo, ali da imobiliária, você saberia quais são os materiais que ele consumiu. Então, por exemplo, que ele baixou um guia de bairros de São Paulo.
poxa, então potencialmente ele está querendo se mudar para São Paulo. E aí, junto com isso, ele baixou um guia de como financiar o seu imóvel. Bem, você também já tem essas informações, então mais ou menos você já sabe o que ele está procurando. Então, quando você liga para ele, você pode vir com essas informações e se colocar como uma pessoa que quer entender um pouco melhor o cenário dele para realmente achar uma solução que faça sentido. Né? Então, olha, vi que você baixou aqui o meu material X, você está pensando em se mudar para São Paulo? Quer me contar um pouquinho mais do que você está passando, se você está querendo se mudar, está querendo um apartamento melhor, para eu entender se eu consigo te ajudar? Ou seja, me conta o teu problema, que eu vou te contar se eu tenho uma solução. Isso. E eu acho que isso cabe também aí na pergunta do Exigenildo. Gostaria de saber qual o lead ideal, né? Eu sempre digo que, aí eu não sei se você concorda, que primeiro a gente precisa entender qual é a dor desse cliente para a gente fazer algum tipo de oferta para ele, né? Entender esse comportamento dele, se ele gosta mais de webinar, se ele gosta de e-book, mas qual é a dor dele, se é morar em Moema, se é morar em São Paulo, se é morar no Recife, se é morar em BH, se ele está procurando num apartamento, e ter um cruzamento com o que é ideal para a empresa, né? Então, eu queria que você falasse um pouco aí desse lead ideal, né? Desse lead qualificado. O lead qualificado, ele com certeza vai ser diferente para todas as empresas, tá? E aí é difícil mesmo a gente chegar, não é algo assim que eu com certeza não consigo saber da tua empresa, tá? Eu sei da minha, com certeza, e eu tenho certeza que a Lefil também sabe da dela, porque é realizado um estudo para a gente saber exatamente quem é esse perfil de cliente, o que ele faz sentido, e por isso é até bacana, e te aconselho, se você não tem ideia de quem é o teu perfil de cliente ideal hoje, buscar uma empresa que possa te ajudar a chegar nesse perfil, tá? E a Lefil, né, obviamente, pode ajudar com isso, mas enfim, é algo que sim, a gente precisa de ajuda, porque assim, gente, eu não sei o segmento de todos vocês que estão aqui, mas eu imagino que muitos de vocês não sejam especialistas de marketing. Então, vamos pegar o caso da imobiliária, por exemplo. Ele é especialista em se é uma construtora, por exemplo, vai ser especialista em construir imóvel, vai ser especialista em vender imóveis, em agenciar imóveis, mas você não é especialista em marketing. Né? Então, são coisas bem diferentes aqui. A gente precisa, para alguns pontos, não adianta a gente pode sim ter uma equipe de marketing dentro de casa, mas você ter uma empresa especialista que consiga te ajudar com isso, com certeza vai fazer muito mais sentido. Tá? E eu acho, Débora, que o importante aí é a questão da estratégia do todo, né? Porque entender o que é essa empresa, entender o que é esse lead para você. A gente já começou vários projetos com empresas que não sabiam e que a gente foi descobrindo, fazendo também inbound marketing, né? Então, esse cara que interessa, esse não interessa. E através até de análise, né? Você parar para pensar e dizer, poxa, exemplo, se você vende para o B2B, geralmente meus clientes aqui, eles já têm quantos funcionários? Internamente aqui, os meus clientes, eles geralmente têm de 10 a 50 funcionários, então, perfil de empresa. Geralmente eles são do segmento X, então é um perfil também, que aí você pode ir analisando, entendendo se esse cara é ideal ou não, até para dentro do cliente que você tem, tomando o modelo cliente, os clientes que você tem. Então, se você começar a mapear isso internamente, você vai chegar a pessoas que já compraram de você, que pode ser um start, né? E depois ir descobrindo esses outros clientes ideais. Uma técnica rápida, assim, que eu gosto de usar para nos dar um cheiro, né, desse perfil de cliente ideal é exatamente essa. Então, olha para dentro de casa hoje, para a tua base de clientes ou até ex-clientes e enumera os 5 melhores clientes que você já teve. 5 melhores top clientes da vida que você já teve. E aí olha de novo para dentro de casa e olha os 5 piores clientes que você já teve, que te deram calote, que cancelaram em pouco tempo, ou enfim, o que fizer sentido para o teu segmento. E aí traça um paralelo do que essas empresas têm em comum, ou pessoas, né? O que elas tinham em comum, quais são as características que os melhores e os piores tinham. Aí você já vai ter um primeiro cheiro do que efetivamente é o teu perfil de cliente ideal. Joia. E aí, como a gente combinou com Débora, né, esse tempo dela, se aí no máximo 45, a gente já está estourando, mas eu vou fechar
com a pergunta-chave de ouro de Sinara, né? Qual o tempo médio de retorno do embalde? Isso é a pergunta que eu escuto toda vez que a gente chega nesse assunto, né? Depois de quanto tempo a empresa começa a ver resultados? Isso eu vou deixar para você, Débora, mas eu diria que isso também depende de cada maturidade, cada estratégia de cada empresa, Tá, né? eu vou responder a pergunta, mas depois, antes da gente finalizar, se vocês, eu quero deixar o meu presente, né, que eu Ah, prometi no não, final. sim, sim, sim. Então, Vai eu tenho aqui finalizar as perguntas. isso, ótimo. Mas vamos lá responder, então. Essa pergunta, perfeitamente, como a Socorro falou, ela varia 100% de empresa para empresa, porque tem várias questões envolvidas, principalmente a tua maturidade no digital, então o que você já fez até aqui, o que você, como que está teu site, enfim, mas eu costumo dizer que uma estratégia de inbound, ela é uma estratégia de médio e longo prazo. Se alguém está te dizendo que vai começar uma estratégia de inbound, que vai te dar retorno no mês que vem, pode pular do barco que não vai acontecer, tá? Você até vai sim ter retorno, mas não o retorno grande que você não vai criar a sua máquina de geração de demanda de um mês para o outro. É uma engrenagem, cada dia você vai botando uma pecinha nova na engrenagem, você bota uma pecinha hoje, uma pecinha amanhã, e essa pecinha vai se construindo até que você tenha uma super engrenagem gerando demanda para você. Um impulsionador do inbound marketing é a mídia paga. Então, se você coloca uma estratégia de inbound e você tem grana para colocar, é como se fosse a turbina. Quanto mais, a gasolina, vamos dizer assim, né? Então, quanto mais mídia paga você botar nessa turbina, mais ela vai impulsionar ali o teu inbound. Mas você pode fazer inbound sem nenhum real de mídia paga. Só que vai ser mais lento, tá? Tem muitas empresas que fazem assim e crescem 100% no orgânico. Isso. Medelson estava colocando aqui que, diante da pandemia, a venda virtual explodiu, mas quando passarmos por este momento, teremos um retorno gradativo às atividades habituais. Diante disso, quais os caminhos para fortalecer o virtual a partir desse cenário que virá? Eu, particularmente, Medelson, acredito que a gente não vai voltar do mesmo jeito como era, como Débora falou no início, né? Quem fazia venda aí só presencial, visitando o cliente, vai ver o quanto de valioso de tempo que ganhou nesse momento. Acho que as reuniões presenciais vão ser mais para um fechamento, uma coisa mais concreta, né? Eu falo particularmente aqui no Recife, onde parece que quando a gente não via a pessoa, parece que não existia, né? Assim, era uma coisa meio louca. E eu já vejo esse comportamento mudar completamente, né? Ver uma câmera, ver a pessoa do outro lado, e aí também depende muito da reputação da sua empresa, da marca, o que ela gerou, aquilo que Débora falou um pouquinho no início, né? Mas, Débora. Sim, perfeito. Você falou ali, as coisas gradativamente vão voltando ao normal, né? Foi o que você falou. O que é voltar ao normal, né? Será que a gente vai voltar a ser como era antes? Eu, sinceramente, também acho que não. Eu acho que a gente está se falando muito aí agora do novo normal, né? Então, o que é esse novo momento, esse novo cenário? Eu acredito sim que quando você bota na ponta do papel e você vê o quanto você economiza de tempo, de gasolina, de sola de sapato, de tempo em reuniões que poderiam ter sido um e-mail, você coloca isso no papel e isso é uma das coisas que para mim não tem volta. Você vai sim, principalmente grandes tickets médios, né? Se você tem uma empresa que tem um produto com valor agregado muito alto, potencialmente sim, você vai voltar a atender pessoalmente o seu cliente. Mas isso com certeza vai ser em conjunto com uma conversa que vai seguir junto pelo mundo virtual. Isso, é isso mesmo. Bem, gente, a gente chegou aqui ao fim. Débora deixou aí os contatos dela, qualquer coisa também, a gente tem aí as redes sociais. Se vocês não acharem ela, achem a Lefio, né? A gente vai sair aí com um material bem interessante para vocês, que tem tudo a ver com esse assunto. A gente está terminando de preparar e vai enviar para vocês. LGPD, focado para marketing, e tem tudo a ver com essa conversa aqui. Cada vez mais a gente vai ter que deixar as pessoas livres para deixarem seu e-mail e suas informações a partir de materiais de ofertas que a gente entregue, né? Então, o inbound marketing ele vai crescer cada vez mais e tudo tem a ver com LGPD, então esse material vai ser interessante para vocês aí receberem. E, Débora, sim, aí deixa eu deixar o site da Lefio, né? www.lefio.com.br. E, Débora, faça aí suas considerações finais e qual é a nossa surpresa.
Que até eu tô Beleza, surpresa pessoal. também. Não sabia da surpresa. Pois é, eu acabei não alinhando, mas é que foi uma coisa que eu pensei de última hora, eu achei que eu queria deixar esse presente para Não, vocês. fique tranquila, sendo coisa boa, a gente tá aí. A gente tem a nossa RD University, tá? Se vocês entrarem em rduniversity.com.br, vocês vão ver que a gente tem vários cursos de marketing digital, alguns online, ou todos online, desculpa, alguns gratuitos, outros pagos, tá? E eu queria prestigiar vocês que ficaram aqui comigo, com 3 cursos para os primeiros que se converterem, os 3 primeiros que se converterem nessa landing page aqui, tá? Então, se você quer 3 cursos dos pagos, né, gente, lógico, o gratuito todos estão convidados a fazer, mas vocês podem entrar nessa landing page agora, parceiro-rd.rds.land/webinarlefil. Entra lá agora, os 3 primeiras conversões que eu tiver nesse e-mail vão ganhar um webinar da Lefil. Débora, por que você está fazendo isso? Sim, porque eu quero seu e-mail, eu quero continuar falando contigo. Não te preocupe, eu não vou mandar spam. Eu tenho certeza que eu vou querer só te mandar material rico, material que faça muito sentido para a gente continuar conversando, tá? E se você não gostar do material, você também, junto com a LGPD, como a Socorro falou, você vai poder se descadastrar sem nenhum problema dentro de toda a legislação, tá? Mas já correram lá? Espero que vocês consigam lá se cadastrar e que a gente continue essa nossa conversa por mais tempo. Beleza? Joia. Beleza, Débora. Agradeço demais o seu tempo, viu, o seu conhecimento em estar dividindo tudo isso aqui com a gente. E, gente, vamos fazer diferente. Não dá para fazer como a gente fazia antes, tá, joia? E fica aí o convite, né? Também quem quiser continuar o relacionamento com a Alefio aí, que também quem não quiser continuar, é só apertar no se descadastrar. Mas a gente tem, a gente tem muita coisa aí. Estamos junto aí com a RD, fazendo acontecer com vários clientes aqui no Nordeste. E quem quiser conhecer um pouquinho da gente, é só entrar lá no site. E a gente vai continuar essa conversa com esse material aí que a gente vai enviar para vocês, tá joia? Quem for do interesse, baixa. Quem não for, passa e tá tudo certo. Um beijo, Débora. Muito obrigada. Tenho certeza que todo mundo vai baixar. Gente, obrigada por estarem aqui com a gente hoje, tá? Uma super resto de semana aí para nós e espero que a gente continue se relacionando e eu possa continuar ajudando vocês a tirar sempre as suas dúvidas, tá bom? Vamos sim. Corre logo para ganhar o curso. Um beijo. É isso aí. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.